Aqui parece que eu vou morrer mesmo, parece que não há esperança nenhuma, não vai acontecer nada. A quem esta pessoa deve recorrer? Nós temos a Deus, mas também temos o lado do método tradicional, temos o lado do curandeiro, que também tem lá as suas obras de como acelerar um processo de solução. A quem esta pessoa deve recorrer, visto que esta pessoa está numa procura, está numa espera muito, mas muito demasiado longa? A quem deve-se procurar? Diga para nós, Mateus. Flora, se há uma coisa que eu gosto nesta vida é de não criar polêmica, mas gosto de ser realista nos meus argumentos. Exato. Eu não defendo nenhum homem, não defendo nenhuma área, eu defendo a espiritualidade. E é de voltar de novo a dizer uma coisa que eu disse antes. Se Deus é omnipotente, Ele fez tudo com equilíbrio na Terra. Se estamos a falar agora de curandeiro, temos que procurar perceber o que é isso de curandeiro, não é? Quem é a pessoa que mais entende a natureza física, aquela líquida e as plantas que existem na Terra? É o curandeiro. Deus fez o curandeiro para poder explorar essas coisas. Até a medicina convencional hoje em dia, para ela existir e funcionar bem, ela se apoia em conhecimentos curandeirísticos. Agora, por que esse mesmo Deus que fez esse curandeiro vai depois ser dito como aquele que criou o curandeiro como trevas? Quer dizer, temos que começar, sabe, é aquilo que eu estava a dizer. Nós não podemos agir através de uma fé cega ou talvez de uma fé manipulativa. O que nós estamos a usar aqui é uma fé manipulativa. Estamos a criar um Deus errado. Nós estamos a dizer que ninguém corrige Deus, mas nós estamos a corrigir Deus agora. Se começarmos a falar de coisas que não fazem nenhum sentido. Se Deus criou essas teses que nós estamos a referir, até aquela pessoa que tira a roupa todos os dias andando na rua, é criação de Deus. Se eu disse que existe um Satanás hoje em dia, que Deus é que conhece, eu não sei de onde é que vem, tem minha razão. Não porque eu não conheço a história disso. Estamos a falar de teologia. A teologia, ela surge de um sistema imperial. E quem estava lá para fazer isso? É o homem, não foi Deus. Então, se nós nos apanhamos nessa teologia, vamos apanhar algumas bases e teses que falam de Deus e algumas vantagens do imperialismo que separou aquilo que é a verdadeira origem do ser humano. Aonde para o imperialismo funcionar, teve que matar isto, botar uma nova lei em nome de Deus. Matar aquilo, botar uma nova lei em nome de Deus. Estamos a falar de capelanas. Capelanas são criadas por Deus. Mesmo nós na escola. São criadas por Deus. Mesmo, Mateus. Olha. Capelanas é são verdade. Por Deus. Vamos lá perceber uma Deus coisa. Deus é que criou a capelana, Mateus. Claro. Sabe por quê? Não há nada que Deus não tenha, não há nada que Deus não tenha criado. Okay. Se você sabe que aquilo que pano branco ou uma bandeira branca significa paz, é porque Deus criou e você teve o conhecimento de entender. Okay. Se diz que vermelho representa sangue ou amor, é porque Deus criou e te deu o conhecimento de você poder entender. Não foi numa folha que aquilo foi feito, foi numa capelana. As igrejas hoje em dia que nós estamos a falar, como qualquer casa que existe, aqueles lençóis, aquilo tudo que nós temos pendurado, são capelanas em estágios de processamento maior. Podemos falar de capelana, vamos começar a falar da origem da capelana e quais são os estágios que ela teve para ser o que nós conhecemos hoje. Então, esses senhores, para falarem da criação de Deus, têm que ter um conhecimento não só baseado... Eles não têm este conhecimento, tem Mateus. Que ter escuta bem, tem que ter um conhecimento baseado não só na teologia imperial que eles conhecem, Exato. mas terem também um conhecimento um pouco amplo. Estão a falar, por exemplo, do curandeirismo. Deviam parar um pouco, estudarem um pouco. O que é isso do curandeirismo? Falam de capelanas, de hábitos e costumes, entenderem? O que são hábitos e costumes? Estamos a falar de teologia, ok. Vamos lá entrar nessa mesma teologia. Essa teologia que hoje em dia proíbe-nos. Nós dissemos aquilo que nós somos como criações, ou filhos de Deus, como eles dizem. Tem aquilo que são criações do homem, que é a própria religião que baseou essa teologia. E depois, no fim disso tudo, tem aquilo que chamam de teologias locais, que é aquilo que a própria teologia não proíbe as pessoas de não serem respeitadas dentro das suas crenças. Nunca falam dessa parte teológica, esses senhores. Estão a falar do curandeiro como aquilo maligno. As igrejas hoje em dia que são essas que fazem o bem, não é? Tem ATMs, tem POS e tudo lá, não é assim? Exato. Será que na verdade para nós alcançarmos a Deus temos que plantar essa semente de 10 milhões, 5 milhões e por aí adiante? Estamos a falar de um Deus, ou essa fé é de Deus ou é uma fé cega? Nós não podemos uma fé, está a afirmar que é uma fé cega. Nós não podemos, nós estamos a ver uma fé muito cega, por essa razão que até agora estamos a falar coisas com teses fanáticas, não teses de Deus. Então, é nesse sentido que eu... fanáticas, não teses de Deus. Dos nossos painelistas, não de Deus. O que nós temos que fazer, eu não quero me colocar aqui como curandeiro, nem quero colocar a eles como pastores,
Quando se fala de igreja, eu sou igreja de Deus porque o meu corpo já é uma igreja. Meu Deus está em mim. Ninguém vai me dizer como é que o meu Deus age. É a primeira tese essa. Estamos e todos em nós debate, sabemos disso. Estamos em debate, Mateus. Nós queremos diversidade de opiniões. Dele como evangelista, dele como pastor e de si Muito como bem. curandeiro. Então, o que eu estou aqui a tentar dizer é que nós rezamos muito, principalmente aqui em Moçambique. Mas a nossa oração nos divide. A nossa oração nos mata. A nossa oração Mas não nos de que diz. forma esta oração nos mata, Mateus? De que É a forma parte, a oração nos divide? é a parte aonde estava a dizer o ilustre aqui, evangelista Samson. o evangelista, quando diz que podemos ter tudo, mas se não tivermos amor não somos nada. Na nossa Está oração, a contradizer o que ele está a dizer. não estou. É que nós somos amor, somos imagem de Deus. É aquilo que eu disse desde o princípio. Mas desde a altura em que nós procuramos erros nos homens, nós procuramos corrigir aquilo que Deus fez. E a lei da espiritualidade nunca vai te dar o direito de perceber aquilo que é a própria espiritualidade. Ok. Mas agora, nós temos que perceber uma coisa, que não podemos tapar o sol com a peneira. Se formos entrar na historiologia bíblica, eu acho que teremos que estudar muita coisa. Por quê? A própria historiologia bíblica é polêmica. Os homens viveram muito tempo e tiveram teses criadas por si mesmos com o apoio do próprio Deus, que lhes deu o direito deles reinarem a terra, antes que a Bíblia existisse. E quando a Bíblia existe, ela foi inspirada em factos de Deus de Israel. Não era Deus universal, era Deus de Israel. Passou a ser um Deus universal como o sistema imperial que foi criado hoje em dia. Estamos a falar de histórias que nós nos assentamos melhor quando falamos do apóstolo Paulo. Estava a dizer que era um PhD, mentira, nunca foi PhD aquele senhor. Eu posso lhe provar com apóstolo fatos. Paulo não é, mas Não era nós PhD. ouvimos muito que o apóstolo Paulo era alguém que até foi letrado. Não era Isso é uma coisa. Ser letrado e ser PhD é outra coisa. Nós podemos falar disso numa outra altura. Agora, quando a gente fala daquilo que é a historiologia bíblica, é importante a gente perceber uma coisa. Nós temos aquilo que chamam-se de livros apócrifos. Tornaram-se apócrifos aqueles livros por qual motivo? É a ideia do homem. Então nós, para podermos achar Deus, temos que perceber que se nós somos de amor, temos que perceber que tudo aquilo que Deus criou teve uma tese que só Ele sabe, e se nós somos imagem de Deus, não podemos procurar faltar amor um ao outro e muito respeito bem, também. mas a quem recorrer, Mateus, quando a crise ela é prolongada, a quem deve se recorrer? É aquilo que eu estava a dizer. Deus criou o homem com equilíbrio daquilo que ele é. Exato. Eu ouvi uma pessoa aqui mesmo nesse estúdio a dizer que se aparecer uma cobra enquanto estiverem no mato e depois a cobra picar a pessoa e tiver um pastor e um curandeiro ao lado, ele a recorrer ao pastor. O pastor nunca vai saber qual é a erva que vai pegar para curar aquela pessoa. Ok. E a fé daquela pessoa vai lhe matar naquela altura. Então, o que nós temos que perceber, nós temos que saber os momentos certos de podermos recorrer a quem quer que seja. Eu respeito o pastor, mas não respeito o homem que está no pastor se ele for uma pessoa manipuladora. Respeito o curandeiro, mas não respeito o homem que está no curandeiro se ele for manipulador. O curandeiro é importante na sociedade. Há muita coisa que não seria possível existir se o curandeiro não existisse. As ervas que vos curam nos hospitais são do curandeiro. Há algumas soluções que até nas igrejas acontecem, tem mão do curandeiro lá. Então, o que eu preciso, pelo menos agora, de dizer como uma tese clara, vamos procurar entender a história daquilo da Bíblia, entendermos com mais profundidade o que é religião e entendermos um pouco, se nós estamos a adorar a Deus, quais são as vantagens e os passos que nós estamos a fazer como homens e mulheres de Deus. Porque o que está a acontecer aqui, nós estamos a virar fanáticos de Deus, e a solução clara que vai nos ajudar quando nós estivermos em crise é nós nos reencontrarmos a nós mesmos como filhos de Deus, e a vida vai nos definir onde é que nós vamos. Ninguém está errado.